Sigamos falando sobre o Congresso Nacional, que está a todo vapor com as articulações em relação ao avanço da reforma tributária. A gente mostrou aqui ontem que o ministro Paulo Guedes se reuniu com o relator da proposta na Câmara. As conversas seguem intensas para tentar escrever um texto que junte as ideias do governo com as que já estavam sendo discutidas no Senado e na Câmara. Marina Francischini volta aqui trazendo mais detalhes agora sobre esse assunto para a gente. E tinha uma audiência, né, Marina? Uma audiência pública que estava marcada para hoje, mas foi cancelada. O que aconteceu? Era a grande reestreia, né, da comissão mista, afinal eles estavam assim querendo já limpar a pauta de audiências públicas e tal. A gente, claro, questionou o Senado. A informação formal que eles dão é o seguinte, teve um problema técnico no Prodasem, o Prodasem é o departamento que cuida dessas tecnologias para fazer essas sessões virtuais e tal. Mas, na verdade, tem uma questão política muito importante por trás disso. O governo só apresentou aquela proposta que foi classificada, assim, ganhou vários nomes e adjetivos aqui no Congresso, mas o que a gente mais ouviu é uma proposta tímida, só com a unificação de dois impostos federais, que é PIS e COFINS, com alíquota de 12%. Isso gerou uma reclamação geral, principalmente do setor de serviços, que diz que, ao invés de aliviar, o governo vai pesar ainda mais a mão nesse setor que contrata muita mão de obra. Então, o que eles estão fazendo? Dando um tempo a mais, aproveitando esse probleminha técnico para esperar, para ver se o governo consegue avançar na proposta de reforma tributária. Ou seja, eles mesmos dizem, né, que essa primeira parte apenas foi entregue, mas agora cadê as outras partes? Ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, não quis se comprometer que vai ser em agosto que ele vai entregar as mudanças relativas ao imposto de renda. Mas há uma cobrança do Congresso para saber, afinal, qual é a proposta do governo em relação ao imposto de renda, que se formalize isso, essa questão de diminuir, aumentar a faixa de isenção, diminuir a alíquota e para compensar também você acabar ou reduzir bastante as deduções nas áreas de saúde e educação. Cadê a proposta do governo em relação ao IPI? Que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e a questão dos outros impostos, né, estaduais e municipais. O governo já disse que não quis fazer essa sugestão justamente porque é o Congresso que tem que discutir com os estados, com os municípios, ICMS, ISS, como é que vai ficar. Mas é uma cobrança e esse tempo a mais vai servir para pressionar também o governo para que eles formalizem logo a proposta. E também aquela proposta, aquela ideia inicial do governo de criar um imposto sobre transações eletrônicas. Não querem nem voltar a falar de CPMF, mas é mais ou menos naquele molde. Cada vez que você passa um cartão ou na loja ou virtualmente, você seria taxado. Hoje o presidente da Câmara, participando de um seminário, ele falou sobre isso, o deputado Rodrigo Maia, que ele não concorda de jeito nenhum. Ele acha que a saída é você cortar a despesa e não criar um novo imposto. Ele diz que esse modelo de criação de novos impostos já foi testado anteriormente e não deu certo. Então ele chamou essa ideia de o governo recriar um imposto sobre transações eletrônicas, mais ou menos parecido com o CPMF, que foi extinto inclusive pelo Congresso, é um jeitinho e que acha que não vai dar certo, ou seja, é uma cobrança para o governo formalizar logo de uma vez quais são as outras propostas, as outras partes da reforma tributária e também o quanto antes fazer isso, porque a discussão já está há mais de um ano aqui no Congresso, né? Eleição está chegando, vai ser um semestre curto, né, Marina? Ainda que no meio da pandemia, não vai ser um semestre típico aí de Brasília, do Congresso Nacional. Muito obrigada, Marina. Vamos trazer o Valdo Cruz, então, para essa conversa, entender o que significa, na prática, o adiamento dessa reestreia, como bem colocou a Marina, uma reestreia tão esperada dessa comissão que debate reforma tributária desde o ano passado, Valdo. Segundo Marina, isso pode se reverter numa pressão ainda maior sobre a equipe econômica, sobre o Planalto, para o envio de fato, da proposta mais robusta, essa segunda etapa, que vai mexer, entre outros pontos, no imposto de renda para a pessoa física. O presidente, como a gente já contou aqui, quer elevar a faixa de isenção do imposto de renda para a pessoa física e tem aí um desafio enorme do azeitamento para o fortalecimento da articulação política, né, Valdo? Aline, apesar de o ministro da Economia, Paulo Guedes, não querer assumir publicamente um compromisso sobre a data em que ele vai enviar todas as demais sugestões do governo na área de reforma tributária, internamente dentro do governo meio que se definiram essa data. Seria o dia 15 de agosto. Até o dia 15 de agosto, o governo enviaria todas as demais propostas. A reformulação do imposto de renda, como você disse, a gente já antecipou aqui, era aquela subir a faixa de isenção do imposto de renda. Hoje é R$ 1.903,98. A ideia é subir para R$ 3.000.
também reduzir algumas alíquotas, por exemplo, a maior alíquota hoje é de 27,5% sobre a classe média, essa reduziria um pouco, mas tem um estudo também criar uma alíquota mais alta para os salários mais elevados, mas isso ainda está em estudo como seria feito isso. Mas em contrapartida, deduções hoje que são feitas ali com gastos de saúde, de educação, seriam reduzidas ou eliminadas, exatamente para compensar essa subida da faixa de isenção e também mudança nas alíquotas. Então, essa é a proposta. Também o governo vai enviar nesse dia, até o dia 15 de agosto, a sua proposta de desoneração da folha de pagamento e também essa proposta tão criticada de criação do tributo sobre pagamentos eletrônicos. O que o ministro Paulo Guedes tem dito? Assim, nós temos medidas positivas para serem anunciadas, tipo a desoneração da folha, o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, o programa Renda Brasil, mas para a gente financiar tudo isso, permitir, por exemplo, cortar encargos trabalhistas, nós precisamos de uma nova fonte de receitas. Aí que o ministro entra com a ideia de criar esse tributo sobre pagamentos eletrônicos. Então, Aline, essa proposta vai seguir para o Congresso até o próximo mês e o governo está tentando até defender aquela medida que o governo já enviou, aquela fusão do PIS/COFINS. E aí a Secretaria de Política Econômica fez um estudo para defender essa medida que tem resistência do setor de serviço, dizendo ali que vai permitir, no longo prazo, a geração de 370 mil empregos, pelo menos. Vamos ver o que o secretário Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica, disse para nós sobre esse estudo. O que o nosso estudo mostra é que, em equilíbrio, a reforma tributária proposta pelo governo tem potencial de gerar até 373 mil novos empregos. Além disso, representa um aumento no PIB per capita de até R$ 345. É como se cada brasileiro ganhasse R$ 345 a mais no bolso, graças à reforma tributária, que é a junção do PIS e COFINS que nós enviamos ao Congresso Nacional. E este é o primeiro passo, porque a reforma que nós estamos enviando ao Congresso Nacional, ela permite que no futuro estados e municípios se juntem a nós. Fica aqui o convite para o bom debate junto à sociedade e ao Congresso Nacional. Ana, tem muita coisa a ser discutida ainda em relação à reforma, muita coisa está por vir aí nessa reforma tributária, inclusive questões que já vem levantando uma certa polêmica em relação a, por exemplo, alterações no imposto de renda. A equipe do ministro Paulo Guedes quer, inclusive, propor uma alíquota maior para os mais ricos, né, Ana? É isso? Que informações você traz para a gente? Pois é verdade sim, Raquel. Olha só, o assessor especial do ministro Paulo Guedes, o Guilherme Afif, falou ao G1, ao nosso colega Alexandre Martello, que sim, que esses detalhes estão sendo discutidos, não há uma alíquota ainda definida, mas o que se pensa? Primeiro, essa questão de você fazer um reajuste na tabela do imposto de renda, que já vem mais do que atrasada, porque realmente é muito baixo hoje o limite por anos e anos a fio, isso nunca foi reajustado. Com isso, você tira muita gente, né, ou pelo menos diminui a arrecadação e vai se compensar com uma das formas que se fala, é criar uma alíquota especial aí para quem ganha muito. E ele, inclusive, cita que em alguns países do mundo, essa alíquota para salários muito altos chega acima dos 40%. Assim, também poderia se discutir a alíquota hoje de 27,5% da classe média, que poderia ou até desaparecer ou ser reduzida. Tudo isso em estudo ali pela equipe econômica, especificamente a Receita Federal debruçada sobre isso. O que foi polêmico, que a Fifi Domingues falou, foi sobre essa contribuição, esse novo imposto. E ele chega a falar que seria um imposto sobre transações financeiras. Ele fala dessa maneira mais genérica. Eu conversei há pouco com pessoas próximas do ministro Paulo Guedes e ele segue reafirmando que será sobre qualquer transação digital ou qualquer arrecadação aí em meios digitais ou novos negócios ou comércio digital. Isso traz um problema que é o seguinte, a conta não bate. Eu tenho aqui um cálculo feito pelo tributarista Luiz Gustavo Bichara, que mostra que se nós pegarmos o mês deste ano com melhor números em comércio digital,
que foi junho deste ano, durante a pandemia, as pessoas comprando muito pela internet, e se nós multiplicarmos isso por 12 meses, ainda assim uma alíquota de 0,2, como tem proposto o governo, não arrecada muito mais do que 5 bilhões, não chega nem a 5 bilhões. Toda a desoneração da folha custaria aí hoje, se fosse a folha por completo, 320 bilhões, 327 bilhões ao ano, é muita coisa. O assessor especial, Afif Domingos, fala numa arrecadação aí de 120 bilhões, que teria que ser compensada, mas aí também quando se fala em você desonerar só uma parte da folha de pagamentos, quer dizer, um salário mínimo ou 2 salários mínimos ou um percentual. Tudo isso para dizer que é importante sim criar empregos, a desoneração ajuda nisso, mas há muita discussão a ser feita. Hoje o ministro Paulo Guedes se reúne com empresas da área de telecomunicações e elas vão sim reclamar dessa alíquota muito alta de 12% já proposta para o governo na primeira fase aí da reforma tributária. A reclamação vai vir muita ainda, né, pessoal, nessa temática aí da reforma tributária. Valdiana, voltam já aqui.